O mundo gira mais rápido agora. Informação explode em nossas telas. Tendências nascem e morrem em segundos. E o consumo está por toda parte. É o ar que respiramos, o cenário das nossas vidas digitais e físicas. E no centro dessa avalanche de opções, de estímulos, de produtos e serviços, emerge uma geração que, dizem, é diferente. Uma geração que cresceu com a internet no bolso, que viu crises globais se desenrolarem em tempo real, que está hiperconectada e, supostamente, hiperconsciente. Estamos falando da geração Z, e a narrativa que se cola a eles, como um filtro popular nas redes sociais, é a do consumidor consciente. Aqueles que priorizam ética, que questionam a origem dos produtos, que rejeitam o fast fashion em favor da sustentabilidade, que escolhem marcas alinhadas aos seus valores. Eles são pintados como os salvadores do planeta, os disruptores do capitalismo desenfreado, a vanguarda de um novo jeito de comprar, de possuir, de existir. Mas pare por um momento. Observe as mesmas telas onde essa narrativa se forma. Veja os hauls de compras que explodem em popularidade, os desafios de consumo impulsionados por algoritmos, a sedução irresistível do novo, do último lançamento, do item que viralizou e precisa ser seu. Veja a realidade econômica, orçamentos apertados, dívida estudantil, a busca por conveniência e preço baixo. Então, a pergunta ecoa, pairando sobre nós como uma nuvem de dados. A geração Z e o consumo consciente. É um poderoso movimento que está redefinindo o mercado? Ou é apenas um belo mito, uma etiqueta de marketing conveniente, um reflexo da pressão social digital para parecer que se importa? É verdade que eles estão de fato agindo de forma radicalmente diferente? Ou é mais uma aspiração, um desejo, um ideal que colide constantemente com as complexidades do mundo real e a natureza humana do desejo? Para desvendar isso, precisamos mergulhar fundo, ir além dos títulos e das manchetes fáceis. Precisamos entender o que significa consumo consciente para essa geração. Não é apenas comprar algo verde ou ético. É um labirinto de considerações. O impacto ambiental da produção e do descarte, as condições de trabalho de quem fez o produto, o propósito social da empresa, a cadeia de suprimentos, a necessidade real do item, a possibilidade de reutilização, reparo ou reciclagem. É uma abordagem holística que, na teoria, transforma o ato trivial de comprar em um ato político, ético e ambiental. E por que essa expectativa recai sobre a geração Z? Porque eles cresceram imersos em informação, boa e ruim. Viram a crise climática se agravar, os movimentos sociais ganharem força globalmente, as injustiças serem expostas instantaneamente online. Eles têm ferramentas de pesquisa ao alcance dos dedos para investigar empresas, descobrir escândalos, encontrar alternativas. A transparência, ou a falta dela, é visível. Eles são inegavelmente mais conscientes dos problemas do mundo do que gerações anteriores eram na mesma idade, simplesmente porque o acesso à informação é sem precedentes. E as pesquisas iniciais parecem corroborar a narrativa. Estudos e relatórios de marketing mostram consistentemente que a geração Z demonstra uma alta intenção de comprar de marcas sustentáveis, de apoiar negócios com propósito social, de evitar empresas com práticas questionáveis. Eles expressam preocupação com o meio ambiente em níveis alarmantes. A ansiedade climática é uma realidade para muitos. Eles se sentem responsáveis de alguma forma por um futuro que parece incerto e traduzem essa preocupação em preferências declaradas. Eles dizem que estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis, que preferem marcas transparentes, que o second-hand e a economia circular fazem sentido para eles. Vemos reflexos disso no crescimento de plataformas de revenda, no aumento da popularidade de brechós online e físicos, na conversa constante sobre minimalismo e desapego, mesmo que aspiracional. Vemos marcas de moda rápida tentando desesperadamente lançar linhas insustentáveis. Um sinal claro de que a pressão do consumidor está chegando.
Vemos startups focadas em aluguel de roupas, em produtos sem embalagem, em modelos de assinatura baseados em reparo e longevidade. Tudo isso aponta para uma geração que, em teoria, está impulsionando uma mudança na demanda. Eles não apenas dizem que se importam. Há evidências de que estão agindo, pelo menos em certos domínios. Muitos se tornaram experts em identificar greenwashing, a tática de marketing que faz uma empresa parecer mais verde do que realmente é. Eles compartilham informações e alertas em suas redes. Usam seu alcance, mesmo que pequeno, para amplificar vozes e causas. O ativismo para essa geração muitas vezes começa com o teclado e se traduz, ou se espera que se traduza, em escolhas de consumo. Então, olhando por essa ótica, a narrativa parece sólida. A geração Z é, de fato, mais consciente, e isso está se refletindo em seus hábitos de consumo, impulsionando uma transformação necessária no mercado e na forma como as empresas operam. É a verdade. Mas agora, vamos virar a moeda. Vamos olhar para o outro lado, para as complexidades, para as contradições que transformam essa verdade em algo muito mais matizado, talvez beirando o mito em certas áreas. A realidade econômica é o primeiro grande obstáculo. A geração Z está entrando no mercado de trabalho em um cenário de instabilidade, com salários iniciais que muitas vezes não acompanham o custo de vida. Produtos sustentáveis, éticos e duráveis são, com frequência, mais caros no ponto de venda inicial do que suas alternativas de produção em massa. Uma camiseta feita em condições justas com algodão orgânico certificado custa significativamente mais do que 5 camisetas de fast fashion compradas em promoção. Para um jovem com orçamento apertado, a escolha racional, do ponto de vista puramente financeiro, muitas vezes pende para uma opção mais barata, independentemente das suas preocupações éticas ou ambientais. E o que dizer da influência esmagadora das redes sociais sobre o consumo? Enquanto as plataformas podem ser ferramentas para ativismo e informação, elas são, fundamentalmente, máquinas de estímulo ao consumo. Algoritmos nos bombardeiam com anúncios direcionados, influenciadores, muitos deles da própria geração Z, promovem constantemente novos produtos, e a cultura do desembalar e mostrar o que comprou é onipresente. A velocidade das tendências, impulsionada pelo TikTok e Instagram, é vertiginosa. Algo que é in hoje pode ser out amanhã. Essa cultura de novidade constante é a antítese do consumo consciente focado na longevidade e na minimização do desperdício. É difícil ser um consumidor consciente quando você é bombardeado 24/7 com a mensagem de que precisa do item mais recente para se sentir relevante, conectado ou feliz. A pressão social, disfarçada de tendência, é imensa. E a geração Z, que cresceu sob o olhar constante das redes sociais, é particularmente suscetível a essa pressão para se conformar esteticamente e para participar do ciclo rápido de microtendências. Além disso, há a questão da performatividade. Nas redes sociais, é fácil parecer consciente. Postar sobre sua compra em um brechó, compartilhar um artigo sobre sustentabilidade, criticar uma marca não ética. Tudo isso constrói uma persona online. Mas essa persona corresponde necessariamente às ações offline. Comprar uma garrafa de água reutilizável e postar uma foto é uma coisa. Consistentemente recusar embalagens plásticas descartáveis em todas as suas compras é outra, muito mais desafiadora na prática diária. A geração Z não é um bloco monolítico. Existe uma vasta diversidade dentro dessa coorte. Suas origens socioeconômicas, geográficas, culturais e educacionais moldam profundamente suas prioridades e suas capacidades de consumo. Um jovem em uma grande cidade com acesso fácil a opções de consumo consciente e com algum poder de compra terá uma experiência muito diferente de um jovem em uma área rural ou de baixa renda, onde as opções sustentáveis podem ser inexistentes ou proibitivamente caras. Rotular toda uma geração como consumidora consciente ignora essas realidades e simplifica demais um grupo demográfico complexo. Há também uma tensão interna.
Eles podem se preocupar profundamente com o planeta e a justiça social, mas também desejam as novidades tecnológicas, as roupas da moda e as experiências de viagem que, muitas vezes, têm pegadas ambientais e sociais significativas. Navegar essa tensão é difícil para qualquer indivíduo, e para uma geração que cresceu com acesso irrestrito a tudo online, o desejo e a tentação são amplificados. Não se trata apenas de uma escolha individual. A infraestrutura de consumo no mundo ainda é predominantemente projetada para o consumo rápido, descartável e barato. A reciclagem é imperfeita, as opções de reparo são limitadas, e a conveniência muitas vezes triunfa sobre a sustentabilidade simplesmente porque o sistema a favorece. Culpar ou creditar apenas a geração Z por impulsionar ou falhar em impulsionar o consumo consciente desvia o olhar das responsabilidades maiores das corporações, dos governos e da própria estrutura econômica global. Então, onde isso nos deixa? É a geração Z e o consumo consciente um mito ou uma verdade? A resposta, como tantas vezes na vida, é que é um pouco dos dois, e muito mais complicado do que uma simples dicotomia pode capturar. É verdade que a geração Z tem uma intenção maior e uma consciência mais aguçada sobre os impactos do consumo do que gerações anteriores tinham em sua juventude. Eles estão, em muitos casos, impulsionando conversas, buscando informações e desafiando o status quo. Sua demanda declarada por produtos e práticas mais éticas e sustentáveis está, sem dúvida, forçando marcas a, pelo menos, responderem a essa pressão, mesmo que seja inicialmente através de greenwashing. Eles estão popularizando modelos de consumo alternativos como o second-hand e o aluguel. Isso é real, é mensurável em mudanças de comportamento e nas estratégias de mercado. Mas é um mito que eles sejam, em sua totalidade ou mesmo na sua maioria esmagadora, consumidores perfeitamente conscientes o tempo todo. A realidade é que eles navegam em um mundo complexo, cheio de contradições. Suas escolhas são limitadas por fatores econômicos. Eles são seduzidos por uma cultura digital que glorifica o consumo rápido. Eles lutam com a performatividade e a pressão social online. Suas ações nem sempre correspondem às suas intenções. Eles fazem concessões como todos nós fazemos. Talvez a geração Z não seja a geração do consumo consciente perfeito, mas sim a geração do consumo em conflito. Eles estão conscientes dos problemas, desejam fazer o certo, mas se deparam constantemente com barreiras sistêmicas, econômicas e sociais que dificultam essa jornada. Eles aspiram a um ideal que nem sempre conseguem alcançar, e essa discrepância gera frustração, ceticismo e, por vezes, inação. O mais importante não é se a geração Z é a geração do consumo consciente em um sentido absoluto e perfeito, mas sim o fato de que eles trouxeram a consciência para o centro da conversa sobre consumo de uma forma sem precedentes. Eles tornaram a ética e a sustentabilidade um fator de decisão, um critério de avaliação para marcas, um tópico de debate. Eles estão forçando o mercado a se adaptar, a ser mais transparente, a, pelo menos, fingir que se importa. E essa pressão, essa conversa contínua, essa busca por alternativas, mesmo que imperfeita e inconsistente, tem o potencial de gerar uma mudança real a longo prazo. À medida que essa geração ganha mais poder de compra e mais influência na sociedade, suas prioridades e preocupações continuarão a moldar o mercado. O ceticismo deles em relação a grandes corporações e ao greenwashing os torna, em muitos aspectos, consumidores mais críticos, o que é uma forma essencial de consciência. Portanto, o consumo consciente na geração Z não é um mito total, nem uma verdade absoluta. É um fenômeno em evolução, cheio de nuances e contradições. É um reflexo de uma geração que herdou um planeta com problemas urgentes e um sistema econômico complexo, e que está tentando, à sua maneira, navegar essas realidades com as ferramentas e pressões da era digital. Eles não são perfeitos, mas a conversa que estão impulsionando, o escrutínio que estão aplicando e as alternativas que estão buscando são reais e significativos.
O futuro do consumo consciente não dependerá apenas de quão verde ou ético um indivíduo da geração Z consegue ser em cada compra, mas de como essa geração coletivamente continuará a usar sua voz, seu poder de compra, mesmo que limitado, e sua influência digital para exigir mais transparência, mais responsabilidade e sistemas de produção e consumo fundamentalmente diferentes. O mito seria acreditar que a mudança é fácil ou que uma única geração pode resolvê-la sozinha. A verdade está na luta contínua, na busca por fazer o melhor dentro das circunstâncias possíveis e na força coletiva que emerge quando a consciência encontra a ação, mesmo que de forma imperfeita. E talvez a verdadeira questão não seja se eles são consumidores conscientes, mas sim se o mundo está pronto para permitir que eles sejam, removendo as barreiras que tornam o consumo irresponsável a opção mais fácil e barata. A geração Z está levantando a bandeira da consciência. Agora, resta ver se o sistema responderá, ou se a pressão para se conformar ao status quo consumista continuará a testar os limites de seus ideais. É uma história que ainda está sendo escrita, compra a compra, post a post, decisão a decisão.